Bom dia, igreja. Pode falar bom dia para essa pessoa que está do seu lado. Você já deu bom dia. Você não tinha dado bom dia ainda? Que mal educado. Sejam muito bem-vindos a mais um culto maravilhoso. Quero deixar aqui um abraço do nosso querido pastor Fernando, que nessa manhã está cumprindo uma missão que Deus o enviou para pregar a palavra de Deus em outro estado. E ele me deu essa grande missão de estar hoje aqui nessa manhã compartilhando a palavra do Senhor com vocês. Nós estamos em uma série de mensagens muito importantes aqui na nossa igreja sobre os valores da nossa igreja. E eu tenho certeza que o Senhor tem algo preparado especial para cada um de nós. Você pode dizer comigo, essa palavra é para mim? Vamos fazer esse combinado. Todas as vezes que nós escutamos alguma coisa, nós não vamos pensar, essa palavra poderia ser para aquela pessoa que não está aqui. Essa palavra é para cada um de nós, que o Senhor permitiu de estarmos aqui, sairmos da nossa casa e podemos juntos cultuar, porque a leitura da palavra de Deus, o entendimento da palavra faz parte do nosso culto ao Senhor. Eu quero começar então, nessa manhã, meditando com vocês, repetindo a seguinte frase de um escritor, teólogo, pastor chamado Timothy Keller. Ele diz assim: nunca imaginamos que concretizar os desejos mais profundos do nosso coração talvez seja a pior coisa que poderia nos acontecer. Nunca imaginamos que concretizar os desejos mais profundos do nosso coração talvez seja a pior coisa que poderia nos acontecer. Hoje nós vamos conversar sobre adoração, o nosso estilo de vida. Igreja, você sabe onde na Bíblia aparece pela primeira vez a palavra adoração? Vamos descobrir juntos? Pega a sua Bíblia comigo, abra em Gênesis capítulo 22. Nós vamos ler do versículo 1 ao 5 e vamos desvendar juntos o que significa viver uma vida de adoração. Vocês estão preparados? Amém? Amém? Diz assim a palavra de Deus, Gênesis 22, a partir do versículo 1. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. E aí Deus disse, toma seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou a lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. Versículo 4. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Deixa a sua Bíblia aberta aí que nós vamos ler mais alguns versículos daqui a pouco, mas eu quero começar que eu estava meditando, sobre esse valor da nossa igreja, sobre ter realmente adoração como estilo de vida, e os meus olhos saltaram quando eu li sobre a história de Abraão. Não é uma história fácil de meditar, de pregar, muito menos, mas eu creio que nos ensinará coisas profundas e preciosas nessa manhã. Existe um livro que Tim Keller escreveu, que é Deuses Falsos, não sei se vocês já leram, mas o que eu quero trazer para vocês aqui nessa manhã é que adoração aparece pela primeira vez na Bíblia em um contexto de sacrifício. E Timothy Keller, ele fala que a pior coisa que poderia acontecer com a gente é quando os nossos maiores sonhos acontecem, porque ele fala isso dentro de um contexto de idolatria. Qualquer coisa que se torne mais importante e inegociável do que Deus para nós se torna um ídolo a nos escravizar.
Meus irmãos, a idolatria foi um problema muito recorrente na história bíblica, na narrativa bíblica, mas continua sendo o maior problema da nossa sociedade. Você pode não ter ídolos de madeira, de metal dentro da sua casa, mas existem ídolos escondidos no coração de cada homem e de cada mulher, ainda vivendo debaixo dessa sociedade. A Bíblia, ela compara a idolatria ao adultério. Vocês já ouviram falar disso, né? Que o povo adulterou contra Deus. Por quê? Porque o povo tinha uma aliança com Deus. O que isso significa? Uma aliança de fidelidade, de amor e de compromisso. Deus deveria, portanto, ser a fonte de satisfação do povo, concorda? Se você tem uma aliança dentro de um casamento, a sua fonte de prazer e satisfação deve ser preenchida dentro do casamento. O que é o adultério? Quando um dos cônjuges decide buscar satisfação em outro lugar que não seja dentro do casamento, e era exatamente isso que o povo fazia. Ao invés de buscar a Deus para satisfazer as suas próprias necessidades, eles se curvavam e se prostravam diante de outros deuses. E isso continua a acontecer, meus irmãos, todas as vezes que buscamos em outras fontes aquilo que deveríamos apenas encontrar no nosso Deus Criador das nossas vidas. Portanto, a idolatria é um adultério contra Deus. E o coração do homem é especialista em criar ídolos. A gente tem uma facilidade de criar coisas que substituem o valor de Deus na nossa vida. Timothy Keller, ele define ídolo da seguinte forma: ídolo é qualquer coisa que você observe e diga, do fundo do seu coração, se eu tiver isso, então sentirei que a minha vida faz sentido. Então saberei que eu tenho valor. Então me sentirei importante e seguro. Os ídolos da nossa sociedade, hoje, talvez não sejam ídolos de madeira, mas são ídolos dentro do contexto mais tradicional, como família, trabalho duro, virtude moral. Ou talvez, por outro lado, de um ponto de vista mais liberal, seria a liberdade individual, autoconhecimento, riquezas pessoais. Todas essas coisas, meus irmãos, podem ocupar um lugar no nosso coração que é de direito de Deus apenas. Uma dica muito eficaz que Ele dá para nós, para nos ajudar a identificar se nós temos algum ídolo escondido dentro do coração, é você fazer o seguinte. Eu quero que você reflita sobre isso hoje. Quais são os seus piores pesadelos? Pensa aí, qual é o seu pior pesadelo? Se isso acontecer comigo, eu não suportaria. Por isso, tudo que você sempre quis pode ser a pior coisa que te aconteceu. Deus, Ele não tem problema em realizar os nossos sonhos. Deus, Ele quer que você seja feliz, Ele quer que você tenha uma família, Ele quer que você desfrute do melhor dessa terra, mas Ele não quer que você coloque essas coisas no lugar que somente pertence a Ele. Você está me entendendo? Preste atenção no que Ele disse para Abraão aqui no versículo 2. Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama. Ele poderia ter falado daquele menino que você ama, mas ele faz questão de enfatizar esse menino, seu único filho, a quem você tanto ama. E para a gente entender essa simples frase, eu quero que você volte aí na sua Bíblia para Gênesis capítulo 15. E nós vamos entender o porquê que Isaque ocupava um lugar no coração de Abraão que não deveria ocupar. Lá no capítulo 15, a partir do versículo 1, Deus ele vai liberar uma promessa para Abraão. Olha só o que diz, acharam? Gênesis 15, 1 a 5. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão em uma visão e lhe disse: não tenha medo, Abraão. Aliás, aqui o nome dele ainda era Abrão. Pois eu serei seu escudo e a sua recompensa será muito grande. Versículo 2. Abrão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, de que adiantam todas essas tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo da minha casa, herdará toda a minha riqueza.
Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos terá que ser meu herdeiro. Versículo 4. E o Senhor lhe disse: não será esse o seu herdeiro. Você terá o seu próprio filho, e ele será o seu herdeiro. E em seguida levou Abrão para fora e lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Abrão, ele foi um homem que acreditou nas promessas de Deus. E ele também foi paciente. Nós conhecemos Abraão como um homem paciente, que esperou muitos anos até ver essa promessa de Deus se cumprindo na sua vida. Mesmo diante das impossibilidades, mesmo diante de olhar para o seu próprio corpo e não mais enxergar vigor para aquela promessa ser cumprida. E está aí mais uma coisa que a gente aprende: não importa quanto tempo você tenha que esperar, nunca é tarde para viver um milagre. Nunca é tarde para ver as promessas de Deus sendo cumpridas nas nossas vidas. Abraão nos impressiona porque ele foi paciente. Nesse processo ele teve que abrir mão de muita coisa, meus irmãos. Ele teve que sair da sua casa, da sua parentela. Ele teve que ir para um lugar que ele não conhecia. Ele teve que depender por completo de Deus. E aqui nós aprendemos essa lição tão preciosa: Deus cumpre as suas promessas. Mesmo depois de tanta espera, sabe o que aconteceu? Isaac nasceu. Podemos achar que esse foi o grande teste de Abraão. Quantos aqui gostam de esperar? Imagina você ter que esperar até quase um século de vida para poder ver Deus cumprindo uma promessa na sua vida. Mas esse homem foi paciente. E talvez você olhe para a vida dele e diga: nossa, esse foi a grande prova da vida de Abraão. Mas não foi, porque mesmo nessa espera, nesse processo, ele vacilou algumas vezes. Vocês lembram da história? Agar surge no meio dessa história. Quem era Agar? Agar era a serva de Sarai, onde eles estavam esperando e não viam nada acontecendo. E ela vai e pede para Abrão dormir com a sua serva, e ali nasce Ismael. E ali eles deslizam ali naquela confiança. Mas aqui a gente vê outra coisa tão preciosa: você pode até falhar, mas ele continua sendo fiel. Não foi por causa da falha de Abraão e de Sara em continuar crendo na promessa que Deus desistiu de cumprir a promessa. Mesmo que você deixe de acreditar, ele continua sendo fiel para cumprir tudo aquilo que ele determinou para a sua vida. Isso é maravilhoso, igreja, porque não depende de mim, não depende de você, não depende do nosso mérito. Se Deus prometeu, Ele irá cumprir, mesmo que passe muito tempo, mesmo que você se esqueça das promessas de Deus. Talvez existem pessoas aqui nessa manhã que se esqueceram de coisas que Deus te prometeu lá atrás. Eu quero te dizer, Ele não se esqueceu. E mesmo que você não acredite mais, o Senhor, Ele é fiel para cumprir coisas extraordinárias. Portanto, se a espera não foi o grande teste de Abraão, o que foi o grande teste de Abraão? E o que essa história tem a ver com a adoração? Voltando lá para Gênesis 22, ele fala: tome esse filho que você tanto esperou. Essa promessa que foi a prova da minha fidelidade para com a tua vida, que foi a prova da minha graça, mesmo diante das suas falhas. Pegue esse filho que você tanto pediu e entregue para mim. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui: tudo que você sempre quis não será suficiente. Abraão, ele esperou muito por Isaac. Isaac foi tudo que Abraão sempre quis, não foi? Kelly, ele diz que antes o significado da vida de Abraão dependia da palavra de Deus. Mas depois que Isaac nasceu, o significado da vida dele se tornou uma pessoa. A fonte de satisfação de Abraão se transformou em uma criança chamada Isaac. O problema não é que Deus condenava o amor que Abraão tinha por Isaac, mas que esse amor ultrapassasse o amor que ele tinha por Deus. Deus, ele não nos impede de amar as coisas. Meus irmãos, entendam isso nessa manhã. Mas o problema surge quando você começa a amar essas coisas mais do que você ama aquele que te deu essas coisas. E eu quero deixar claro aqui, Deus não tem um ego ferido não, viu? Ele não está aqui gritando pela nossa atenção ou disputando paparicação. Deus, ele é autossuficiente.
Lá em João 17,5, Jesus fala: lembra-te, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Deus não precisa de nós, Ele é autossuficiente, Ele não precisa implorar pela nossa atenção. Então, quando Ele deseja o nosso amor a Ele acima de todas as coisas, não é porque nós precisamos preencher nele algo que está faltando. Mas Ele quer nos mostrar o que seria prejudicial a nós mesmos. Colocar outras coisas acima de Deus é prejudicial para você. É prejudicial para mim. A idolatria escraviza, pois você começa a exigir de algo ou de alguém coisas que essa pessoa ou que essa coisa jamais poderá suprir para você. Por exemplo, uma mulher que sempre quis ter um filho e não podia, e depois de muito tempo esperando, o sonho da vida dela acontece. Aquilo que ela sempre quis acontece, e mesmo contra todas as improbabilidades, ela engravida e finalmente tem um filho. Sabe o que acontece geralmente com essa mulher? Depois que esse filho nasce, ela nunca mais vai ter um dia de paz. Por quê? Porque o medo de perder aquilo que ela sempre quis começa a dominar as suas emoções. Aquela mãe não consegue dormir em paz, ela tem que ficar checando se o filho está respirando. Ela não consegue mandar a criança para a escola com medo de um acidente acontecer. Ela não consegue mais viver com medo de perder aquilo que ela sempre quis. Porque tudo que ela sempre quis está resumido em algo que ela pode perder. Ou alguém que sempre quis casar, finalmente consegue. Já sabe o que eu vou falar, né? Não consegue mais viver em paz, com medo de perder aquela pessoa. Vive desconfiado, inseguro, se comparando com outros. Alguém que sempre quis alcançar uma carreira bem-sucedida, não tem mais um dia de paz, porque depende da validação de outras pessoas, porque aquilo era aquilo que ele sempre quis. Uma verdadeira escravidão. O que você sempre quis nunca será suficiente para sustentar o buraco da tua alma. A idolatria, ela é nutrida por esse sentimento constante de medo, de insatisfação. E é um verdadeiro vício. Quanto mais você tem, mais você quer. Quanto mais você tem medo de perder. E aí a gente coloca um peso sobre pessoas, sobre coisas, uma responsabilidade que elas não têm a capacidade de suprir. E é por isso a gente sufoca os nossos cônjuges, esperando que eles supram algo que somente Deus pode suprir. Sufocamos os nossos filhos, porque vemos nele uma fonte que somente encontramos no Senhor. Coisas e pessoas não têm a capacidade de sustentar algo que apenas Deus pode. O buraco da sua alma, meu irmão, é grande demais para ser preenchido com alguém ou com alguma coisa. Eu sei que os seus filhos são maravilhosos, eu sei que o seu casamento é abençoado, eu sei que a sua carreira financeira foi maravilhosa, mas jamais nenhum deles poderá suprir aquilo que somente Deus pode. E é por isso que na sequência de um grande sonho realizado, sabe o que tem? Um outro grande sonho. Não é verdade? Quando nós queremos conquistar algo na vida e finalmente a gente conquista, a gente se alegra por um tempo, mas depois logo se desvai e a gente substitui por uma outra necessidade. Sempre na sequência de um sonho realizado vem outro sonho não alcançado. Queria casar, casou, glória a Deus. Agora eu quero filho, teve filho, glória a Deus, agora eu quero uma casa maior. Agora eu quero viajar, agora eu quero fazer isso, agora eu quero ter um ministério, ter uma carreira. Nunca será suficiente, porque coisas e pessoas não podem preencher aquilo que somente Deus pode. Meus irmãos, saia daqui nessa manhã com isso no seu coração. Tudo que você sempre quis não será suficiente. Olhe para a vida de Salomão. Quantos conhecem a vida de Salomão? Salomão foi o homem mais bem-sucedido da sua época. Se você chegar perto, do sucesso de Salomão, você já se destacaria muito, mas provavelmente a maioria de nós não vamos alcançar o sucesso de Salomão. E Salomão, ele escreve ali no fim da sua vida aquele livro chamado Eclesiastes, um livro melancólico, depressivo, onde você vê um homem que parece um velho ranziza reclamando da vida, dizendo: não vale a pena. Eu busquei no dinheiro, eu busquei nas mulheres, eu busquei no sucesso, eu busquei na arte, eu busquei nos prazeres da carne, eu consegui tudo aquilo que o meu coração sempre quis, mas eu estou aqui para te dizer: nada
vale a pena. É tudo vaidade. Nada vale a pena debaixo do céu. Você está escutando isso de uma pessoa que conseguiu alcançar todas as coisas. É como se Salomão estivesse subindo para alcançar o topo da montanha, para chegar no topo da montanha e ver que não valeu a pena a escalada, e ele está descendo. E a gente está aqui subindo, achando que o topo da montanha vai ter aquilo que satisfaz o nosso coração. E ele está descendo dizendo: para, não vale a pena, volta. Não vale o desgosto, não vale o cansaço. Eu quero te dizer que nada que você sempre quis na sua vida vai poder preencher aquilo que está acima do céu. Sabe por quê? Salomão disse que nada vale a pena debaixo do sol, porque Deus, o Todo-Poderoso, Ele está acima de todas as coisas. Ele está acima do céu. E é quando Jesus vem e Ele fala: eis que vem alguém maior do que Salomão. A sabedoria de Salomão foi boa, mas a glória que Cristo revelou aqui na nossa terra, para nos dizer que é Ele que supre as nossas necessidades, é Ele que mata a sede do nosso coração. E naquela conversa com a mulher samaritana em João 4, você tem sede por muitas coisas, mas não é de água que você precisa precisa daquele que pode suprir a verdadeira necessidade do seu coração. A boa notícia é que a sua grande satisfação não está na espera de um grande milagre, na realização de um grande milagre que ainda não aconteceu. A boa notícia é que está em alguém que está disponível hoje para você. Foi por isso que Deus precisou testar Abraão, meus irmãos, para que ele entendesse que Isaac jamais poderia suprir tudo aquilo que somente Deus poderia. E Abraão, ele só pôde perceber isso quando ele foi colocado à prova. E aqui está algo interessante, que eu quero que você raciocine comigo. Às vezes você pode questionar, por que Deus fez um pedido tão horrível para Abraão? Ele esperou aquele filho por tanto tempo. Você já parou para se perguntar por que Deus pediria algo tão absurdo para aquele homem? Parece algo cruel, mas a gente precisa entender a fundo o que está acontecendo aqui em primeiro lugar. Deus não está aqui fazendo um teste de ego. Vamos ver quem Abraão ama mais. Se ele ama mais Isaac ou se ele me ama mais. Não. Deus não tem um ego ferido, como já dissemos. Em segundo lugar, Deus, ele é onisciente. Ele sabia onde estava o coração de Abraão. Ele não precisava de um teste para descobrir onde o coração de Abraão estava. Portanto, o teste não é para Deus, é para o próprio Abraão. Por quê? Portanto, Abraão precisa entender onde o seu próprio coração estava. Você jamais vai descobrir se existe um ídolo escondido dentro do seu coração até que esse ídolo seja colocado à prova. Por exemplo, você não vai saber se a sua carreira profissional está ocupando um lugar de ídolo no seu coração até que você seja testado em deixá-la. Você nunca vai saber se tem algo ocupando o seu coração até que você seja colocado numa situação que você possa perder aquilo que você tanto aprecia. Tim Keller diz: qualquer coisa que se torne mais importante e inegociável do que Deus se torna um ídolo a nos escravizar. Às vezes, Ele quer tirar coisas da nossa vida para que a gente não se destrua no processo. Mas às vezes, Ele apenas quer nos chacoalhar, igreja, para nos lembrar do que realmente importa. Essa dificuldade que talvez o Senhor permitiu que você vivesse, não é para te destruir, é para te acordar para aquilo que verdadeiramente importa. Ele não quer tirar de você, Ele quer mostrar para você o que realmente importa. No final da história, a verdade é que Deus não quer tirar nada de nós. Ele quer nos ensinar que podemos sobreviver sem qualquer coisa nessa vida. Só não sobrevivemos sem Ele. Talvez essa seja uma verdade dura de se escutar, mas é a verdade que a palavra de Deus nos ensina. Você é capaz de sobreviver sem o seu casamento, por mais terrível que isso seja. Você é capaz de sobreviver sem os seus filhos. Você é capaz de sobreviver sem a sua carreira, sem o seu ministério. Você é capaz de sobreviver a qualquer coisa. Você só não sobrevive sem Ele. E só percebemos isso quando nós chegamos nesse ponto.
Abraão subiu o monte com seu filho ao lado e passou o maior teste da sua vida. Diante desse teste, a espera ficou fichinha. O que é esperar comparado a entregar? Apenas depois de tudo isso, igreja, é que Abraão finalmente aprendeu a amar Isaque da forma que ele deveria ser amado. Um amor equilibrado, adequado. Deus não quer tirar nada de você, Ele quer te ensinar a amar as coisas da forma correta. Em segundo lugar, parece absurdo, mas é justo. Essa caminhada no monte com Isaque talvez tenha sido a caminhada mais longa da vida de Abraão. Semana passada, a gente chorou aqui com o pastor Fernando falando sobre Ana. Quem chorou nessa parte? Eu chorei. Já pensou em entregar o seu filho de 3 anos? Mas aqui eu vejo mais uma vez algo parecido. Abraão caminhando ao lado de Isaque, sabendo que não voltaria com ele. Foi a caminhada que transformou ele num dos principais personagens da história bíblica. A fé de Abraão não era uma fé irracional, igreja. Deus não mandou Abraão entrar no quarto de Isaque e assassiná-lo. Não foi isso que Deus pediu. Ele pediu para Abraão oferecer Isaque como primogênito, como uma oferta ao Senhor. Eu quero te explicar uma coisa para você entender. A questão aqui de entregar o primogênito não tem a ver com barganha, mas tem a ver com dívida. A idolatria, ela é fundamentada na barganha. Você sacrifica algo em troca de algo. É isso que a idolatria faz. Você serve aos deuses para que os deuses te sirvam. Mas aqui esse sacrifício não tem nada a ver com idolatria, tem a ver com dívida. Esse sacrifício de Isaque era a dívida de Abraão. Naquela cultura, entregar o primogênito era entregar a sua própria descendência, algo que era muito valioso. Portanto, Abraão ele só toparia fazer algo tão extraordinário sem titubear, porque ele entendia que ele devia isso a Deus. Abraão reconhecia a sua dívida, a dívida do pecado. O pecado que foi cometido lá desde Éden, desde o Éden. Nós estamos ali debaixo de uma grande dívida diante de Deus. Que custou? O que custou a libertação do povo do Egito? Os primogênitos. Não foram todos os primogênitos que morreram? O que Deus deixou muito claro bem lá na frente através de Moisés? Os primogênitos são meus. Portanto, todas as vezes que você vê a questão de entregar o primogênito, você sabe que é sobre dívida de pecado. E é por isso que na cruz, no Calvário de Cristo, quem foi entregue naquela cruz foi o primogênito de toda a criação. Porque onde existe pecado, alguém precisa pagar por ele. Portanto, Abraão reconheceu que estava em dívida. Parecia absurdo, mas era justo. Parece absurdo aquilo que está acontecendo com você, mas é justo. Porque Jesus, ele fala, Paulo, ele fala em Romanos 3, 9 e 20. Ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca Deus. Todos se desviaram, todos são inúteis. Ninguém faz bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. A sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes goteja dos seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio, por onde passam deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar paz. Não têm o menor temor de Deus. É evidente que a lei se aplica àqueles que a ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todos são culpados diante de Deus, pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer aquilo que a lei ordena. A lei simplesmente mostra o quanto nós somos pecadores. Abraão reconhecia o seu lugar de pecador diante de Deus, diante da prova que Deus dá a Abraão. Não pode existir espaço para revolta quando ele reconhece que ele deve. Sabe por quê? Abraão não se revoltou contra Deus. Como é que o Senhor é capaz de pedir aquilo que eu esperei tanto tempo? Porque ele reconhecia que ele não merecia, que tudo que temos é por causa da graça e da misericórdia de um Deus que olhou para nós em nossos pecados e decidiu nos lavar. Então tudo que hoje você desfruta, igreja, é pela graça e pela misericórdia de Deus. E o coração de alguém que reconhece o seu estado de pecador diante de um Deus santo não se revolta quando ele te pede para entregar alguma coisa.
Até quando a gente vai levantar altar idólatra no nosso coração e se revoltar contra Deus quando Ele nos pede para entregar? Parece justo. Por que isso está acontecendo comigo? Sempre achamos que não merecemos o que vivemos. Mas Jesus diz em Lucas: felizes aqueles que não se ofendem por causa de mim. Me pediu, aqui está, Senhor. Nada que eu tenho é direito meu. Tudo é graça. Tudo é misericórdia. Ele não vai te pedir algo porque Ele quer te fazer sofrer. Ele pede porque Ele quer cuidar de nós. Felizes são aqueles que não se ofendem. A ofensa, meus irmãos, é um lugar de superioridade que não pertence a nós. Você se ofende com aquilo que falam de você porque você acha que você é melhor do que estão falando. Você se ofende quando você perde algo porque você acha que merecia aquilo. Afinal, a gente não se ofende quando nós estamos colhendo as consequências dos nossos próprios erros, não é verdade? Mas na ofensa se esconde o orgulho, a falta de reconhecimento. Pessoas que se ofendem facilmente são pessoas que não se enxergam facilmente. Mas essa é uma estratégia maligna de fazer cego para si mesmo, para que não haja arrependimento. Porque onde há arrependimento, há cura, há restauração. Aleluia. A cura não vem quando chega o pedido de perdão. Quando aquele que te ofendeu vem te pedir perdão, talvez você ainda se sinta mais orgulhoso. Não desfaz aquele sentimento. Sabe quando a cura chega? Quando você se arrepende diante daquele que você ofendeu. A boa notícia é que o reconhecimento é o primeiro passo do livramento, do milagre. Abraão não reclamou, obedeceu. Porque na mesma proporção que ele sabia que Deus era justo, ele sabia que era um Deus de graça. E eu termino com isso. Diante de uma palavra dura, de reconhecermos quem somos diante de um Deus justo, nós precisamos também saber o quanto Ele nos ama. Ele te ama mais do que você pode imaginar. Abraão, ele fala: vamos adorar e depois voltaremos. Ele fala o quê? Voltaremos. Só estava ele quem, igreja? Só ele e Isaac. Ele não conjuga o verbo voltar errado. Ele fala: nós vamos, mas voltaremos. Ele tinha lá no fundo do seu coração uma convicção de que o mesmo Deus que era justo para cobrar dele aquilo que realmente ele merecia, era um Deus de graça que faria alguma coisa. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer alguma coisa. Não é fingir que vai entregar e não entrega. Não funciona assim com Deus. Mas eu creio que de fato Abraão estava disposto a entregar Isaac naquele dia. Mas existia uma convicção tão profunda no seu coração que ele sabia que Deus faria alguma coisa. É estar disposto a entregar, sabendo que de alguma forma Ele vai preencher o buraco que vai ficar. Confie, confie. Ninguém percebe que Jesus é tudo que se necessita, até que Ele seja tudo que se tem. Confie. Se Ele não prover o cordeiro, Ele traz de volta a vida. Romanos 8, 31, 32, que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? E a gente termina o texto aí, em Gênesis 22, a partir do versículo 3. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque, cortou a lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado.
No terceiro dia de viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Consigo imaginar o coração de Abraão batendo forte. Fiquem aqui com o jumento, disse aos seus servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque. E ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque virou para Abraão e disse: Pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos o fogo e a lenha, disse Isaque. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão e continuou a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu o altar. Arrumou a lenha sobre ele. Em seguida amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Então pegou a faca para o sacrifício. E nesse momento, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eu quero te dizer, Deus não chega atrasado. Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz. Disse o anjo: não faça mal algum. Agora eu sei que você teme a Deus de fato, pois não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. A boa notícia, eu não estou nem enxergando mais. A boa notícia é que um cordeiro foi providenciado para morrer no lugar de Isaque, naquele altar de sacrifício, porque no coração de Abraão, Isaque já tinha sido sacrificado. E esse cordeiro aponta para o Cordeiro de Deus, que foi levado ao altar supremo do sacrifício para pagar os pecados de toda a sua família. Isaque foi poupado, mas Jesus não foi. E em silêncio ele tomou sobre si o nosso castigo. Abraão não teve que sacrificar Isaque, porque Deus sacrificou a Jesus. E é somente nele que nós temos força para entregar qualquer coisa que hoje ele esteja nos pedindo. Essa é a verdadeira adoração. Não se pode tomar algo de alguém que já entregou tudo. Adoração não tem a ver com música. Adoração não tem a ver com uma expressão externa. Adoração tem a ver com uma posição do coração. Alguém que entende que somente o Senhor pode preencher aquilo que se necessita. Alguém que se reconhece como pecador diante de um Deus santo e justo. Mas alguém que também entende que servimos um Pai que se compadece dos seus filhos. E que na mesma proporção que Ele executa a sua justiça, Ele nos absolve da nossa culpa. Existe uma prova maior de amor do que essa igreja. Adoração é uma resposta ao entendimento do Evangelho. Hoje nós vemos aí uma onda de adoração que não tem nada a ver com a verdadeira adoração. Adoração não é quando você vai em um concerto gospel, ou você vai no culto atormentado, nervoso, e aí naquele momento da música você se acalma. Isso está mais parecendo com Saul do que qualquer outra coisa. Você lembra de Saul? Quando ele era atormentado pelos espíritos malignos, ele chamava Davi para tocar e ele se acalmava. Mas quem adorava não era Saul, era Davi. Davi não precisava de um instrumento para adorar a Deus, porque o coração de Davi transbordava. Aquela água que flui de dentro, daquela fonte que vem somente do Senhor. Igreja, fique de pé nesse momento. Adoração, nosso estilo de vida. Isso significa que a nossa igreja precisa ser uma igreja que entende o Evangelho. A primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia em um contexto de sacrifício não é por acaso.
É porque existe algo que precisa ser entregue diante desse altar. Eu tenho certeza que todos nós temos Isaques escondidos em nosso coração que hoje precisamos entregar diante de Deus. Mas se lembre, Ele não quer te fazer sofrer, Ele não quer te tirar as coisas, Ele quer te ensinar a amá-las da forma correta. E no momento que você entrega, Ele proporciona cura, restauração. Você se lembra de Ana, semana passada, no momento que ela decidiu entregar o maior desejo do seu coração, foi quando o Senhor dos céus decide então entregar aquele filho a ela. É no momento que nós entendemos que tudo que precisamos é dele, que todas as outras coisas já não são mais uma competição para o lugar que somente pertence a ele. Jesus falou para aquela mulher samaritana em João 4: você buscou em muitas fontes, você foi casada 5 vezes e o homem que você é casada, você está hoje, nem é o seu marido, porque você tem buscado nos lugares errados aquilo que somente eu, que sou aqui diante de você, posso te oferecer. Venha, tome da água viva, da fonte que não cessa, daquilo que verdadeiramente preenche. Até quando seremos escravizados pelos nossos desejos, pelas coisas que esse mundo tem a oferecer, quando existe um banquete diante de nós, existe um banquete diante de você nessa manhã? Eu quero te dizer nessa manhã, vai valer a pena. Nenhum sacrifício que hoje você deixar aqui diante desse altar será